Olá, meus queridos aprendizes, meu nome é professor Bruno Milani e hoje nós vamos para mais uma aula sobre matemática financeira, especificamente sobre taxa de lucro, sobre o preço de custo e sobre o preço de venda. Lembrando que nós ainda não saímos do conteúdo inicial de matemática comercial, certo? Como a gente determina o preço de custo? O preço de custo é o capital empregado por um comerciante, por exemplo, para a compra de uma mercadoria a ser revendida. Aqui nós vamos chamar eles de PC, certo? O preço de venda, logicamente, é o preço pelo qual o produto é vendido. Nós vamos chamá-lo de PV, certo? Um exemplo. Nosso amigo Jorisvaldo comprou uma camisa por R$40 e vendeu para seu amigo Jorisley por R$60. Portanto, R$40 é o preço de custo, PC, R$60 é o preço de venda, PV. Vamos dar uma olhadinha sobre como a gente compara essas duas informações. Nosso objetivo é fazer o cálculo de taxas de lucro, só que nós temos duas formas, a taxa de lucro sobre o preço de venda e a taxa de lucro sobre o preço de custo. A taxa de lucro sobre o preço de venda vai calcular o lucro como um percentual do valor de venda do produto. Nesse caso, o lucro é compreendido como um desconto do preço de venda. Nós vamos representar essa taxa de lucro sobre o preço de venda por IV, certo? Vamos dar uma olhadinha na fórmula que a gente tem para fazer esse cálculo. A fórmula está aparecendo aí para vocês. O IV é a taxa de lucro, PC ainda é o preço de custo e o PV ainda é, logicamente, o nosso preço de venda. Vamos ver como a gente aplica essa fórmula no exemplo. Nosso Jorisvaldo, ele teve um lucro de R$20, que era o 60 menos 40, né? Ele comprou a camisa por 40, vendeu por 60 e teve lucro de 20. Esses R$20, se nós compararmos ele com o seu preço de venda, a gente percebe que ele representa 1/3 do preço de venda, né? Porque são R$20 em relação aos R$60 pelos quais o produto foi vendido. Então, essa taxa de lucro é de 33,33%, certo? Que eu calculei como sendo R$20 dividido por R$60. Bom, eu poderia fazer esses cálculos através da fórmula, porque isso talvez me auxiliasse a fazer o cálculo de uma maneira mais simples. Eu vou mostrar para vocês como eu fiz esse cálculo à mão. Olha só, o PC, o preço de custo, como vocês já viram, é R$40. O preço de venda, PV, é R$60. E nós queremos calcular aqui a taxa de lucro sobre o preço de venda, portanto, IV. Vou utilizar a fórmula que eu mostrei agora para vocês, que é IV igual 1 menos a razão entre PC e PV. Vou substituir os dados na fórmula, fico com 1 menos 0,67 e, portanto, eu vou chegar naquele valor que eu falei para vocês, nos 33,33%. Então, a minha taxa de lucro sobre o preço de venda, nesse caso aqui, do Jorisvaldo, é 33,33%. Lembrando que eu chego no resultado que me dá uma taxa unitária, porque em todos os cálculos eu vou inserir as taxas como sendo taxas unitárias. E em todos os cálculos, se eu quiser transformá-la para uma taxa percentual, eu tenho que multiplicá-la por 100. Certo? Então, eu tenho uma taxa unitária de 0,3333 e vou encontrar a taxa percentual multiplicando por 100, que logicamente vai ser 33,33%. Portanto, a minha taxa de lucro sobre o preço de venda é 33,33%. Porém, nós poderíamos calcular também a taxa de lucro sobre o preço de custo. Nesse caso, a gente vai calcular o lucro como sendo um percentual a ser acrescido ao nosso preço de custo. Ela vai ser similar, logicamente, a uma operação de acréscimo. E nós vamos representar essa taxa por IC. A fórmula da taxa de lucro sobre o preço de custo é essa que está aparecendo aí para vocês. Ela é parecida com a outra, então cuidado para a gente não confundir, certo? O IC é a minha taxa de lucro sobre o preço de custo, né? Lembrando que eu tenho IV quando é sobre o preço de venda e C quando é sobre o preço de custo, não posso confundi-las. PV é o preço de venda, PC é o preço de custo, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai resolver o exemplo do nosso amigo Jorisvaldo à mão, novamente. Então vamos pegar o mesmo exemplo, aquele que a gente viu do Jorisvaldo,
que comprou uma camisa por 40 e vendeu por 60. Vou substituir os dados na fórmula, né? Só que agora eu quero calcular não mais a taxa de lucro sobre o preço de venda, mas a taxa de lucro sobre o preço de custo. Os dados que eu tenho. Os dados que eu tenho. O preço de custo é R$40. O preço de venda é R$60. Esses dados eu já tinha, o exemplo é o mesmo que eu já mostrei para vocês, e eu quero aqui calcular a taxa de lucro sobre o preço de custo, certo? Então, é IC igual PV sobre PC menos 1. Vou substituir os dados na fórmula, fica 60 sobre 40 menos 1, e vou chegar num percentual numa taxa de 0,50. Lembrando que se a gente quiser transformar essa informação numa taxa percentual, nós vamos multiplicar esse valor por 100 e eu vou ter 50%. Isso significa que a nossa taxa de lucro sobre o preço de custo é de 50%. Então, se eu tinha uma camisa e comprei por 40 e vendi por 60, eu acresci 50% ao preço de custo para fazer essa venda, certo? É um pouquinho diferente da maneira como eu calculei a taxa de lucro sobre o preço de venda. Lá no preço de venda, eu estava imaginando que daqueles R$60 que eu vendi a camisa, eu tinha um lucro de 20, que representava 33,33% em relação a esse preço de venda. Então, muito cuidado para a gente não se perder. São duas maneiras diferentes de fazer o cálculo e é muito importante que a gente tenha clareza sobre qual cálculo nós estamos fazendo. A taxa de lucro sobre o preço de custo, ela é interessante para que a gente possa, por exemplo, ter um padrão para marcar preços de mercadorias. E já a taxa de lucro sobre o preço de venda é interessante para nós calcularmos um resultado. O nosso resultado, será que quanto a gente está ganhando por unidade vendida? Quanto do nosso faturamento está virando lucro? Então, isso vai ser respondido através da taxa de lucro sobre o preço de venda. Então, do nosso exemplo, resumindo, nós temos um preço de custo de R$40, um preço de venda de R$60, que é o mesmo para os dois exemplos. O lucro, portanto, foi 20, o lucro é 20 nos dois casos. Eu tenho uma taxa de lucro sobre o preço de venda de 33,33% e uma taxa de lucro sobre o preço de custo de 50%. Muito cuidado aí para nós não nos enganarmos, não nos perdermos nessa interpretação, certo? Então, resumo da aula de hoje. Nós falamos sobre taxa de lucro e falamos que elas incidem tanto sobre o preço de custo quanto sobre o preço de venda. São duas taxas diferentes que nós podemos calcular e é importante que vocês acompanhem a nossa próxima aula, que vai ser sobre aplicação desse conteúdo em planilha eletrônica. Muito obrigado pela atenção e vejo vocês lá.